Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Ponto de Vista de hoje. Esse merchan da Federal Burger dá uma fome quando a gente começa a ver isso aqui. E só chamam o Edielso Souza para fazer esse tipo de merchan e a Fran Suíze, sabe? Eles nunca chamam. O governador Coronel Marco Rocha continua com a gente aqui e nós vamos complementar uma informação que ontem, inclusive, ele passou para nós, da imprensa, lá na coletiva de imprensa, sobre o combate à pandemia, as ações do governo, e ele vai complementar a informação da saúde para a gente mudar de tema. Governador. Ok, eu fiquei bastante preocupado com o número crescente, né, de casos de Covid e também da influenza. Então, como o Caldeira disse aqui, eu peguei já a Covid, peguei a influenza, né, e com a família toda. E, inclusive, eu fiquei preocupado com isso. Então, ontem eu anunciei que nós vamos tomar algumas medidas importantes. Vamos reativar o SERO, né, para poder ter o controle dessas doenças, né, proteger a nossa população. Também vamos fazer contratação de profissionais de saúde. Lembrando que todos os profissionais de saúde que atenderam de forma temporária durante aquele período crítico da Covid, todos eles receberam as suas indenizações, seus pagamentos. Aquele que, porventura, por alguma questão de documento ainda não recebeu, vai ser quitado também. Ou seja, a gente somos bons credores, né? O estado de Rondônia hoje está bem, graças a Deus, superavitário e bem, né? Com relação às suas obrigações. E também a gente vai fazer a busca ativa, né, de pessoas com Covid, com também a influenza, tudo para fazer o tratamento, entrega de Tamiflu. Já fizemos contato com o Ministério da Saúde, com o ministro Marcelo Queiroga, já disponibilizou remédio Tamiflu, né, que é o que combate a influenza, reduz os riscos dela aqui no nosso estado. Secretaria de Saúde, junto com as secretarias municipais, senhores prefeitos extremamente alinhados também para poder fazer com que a gente consiga vencer essa dificuldade. Ou seja, todas as ações nós estamos nos antecipando para evitar que a situação fique cada vez mais grave e proteger assim a nossa população. Então, uma coisa que eu peço à população: utilize a máscara. Nós estamos aqui num ambiente controlado. Às vezes nós somos seres humanos, às vezes a gente acaba esquecendo, né, de usar, né, esse equipamento de proteção individual, que a gente chama de EPI, né? Mas é importante a gente não esquecer, porque os números de contaminados, ainda mais com esse vírus aí que contamina mais rápido, tem atacado muito. O que é bom para nós aqui no estado, eu sou contra o passaporte vacinal. Eu sei. Eu sou contra, mas eu não sou contra a vacinação. Eu acho que a pessoa tem que ter o direito de escolha, né? Eu quero vacinar, eu não quero, né? A pessoa tem que escolher. É um direito individual, né? Por isso que a lei fala nisso. Então, nós temos aqui no estado de Rondônia 90% da população vacinável vacinada. Nós temos 90% com a primeira dose, 70% com a segunda dose e 20% com a dose de reforço. O que os médicos que são a favor da vacina, e é uma maioria dos médicos a favor, me falaram, aqueles que eu tenho em contato, que os problemas gerados pela Covid estão menores porque a população está vacinada. Né? Então, eu sou contra o passaporte vacinal, repito isso o tempo inteiro, não sou contra forçar. Até como é que eu ficaria? Sim. Obrigo alguém a vacinar e essa pessoa tem algum sintoma ruim, né, ou não se adapta. Então, eu tinha que respeitar a população, é uma questão de respeito, né? Mas hoje nós estamos atuando firme para evitar com que a nossa população sofra de novo com a Covid. Rondônia não vai parar, não pode e nem vai parar, nós vamos seguir em frente. Muito bem, vamos lá, pergunta na tela. Traz pergunta para mim. O Jorge Luiz: gostaria de saber do governador sobre o realinhamento dos servidores do DR que não foram contemplados no pacote do governo no final do ano. Tem mais perguntas sobre servidores aqui, olha. Os servidores em diversas áreas tiveram reajuste salarial. O senhor pode explicar quais os setores foram beneficiais a partir
a partir de quando começam a receber esse aumento? Qual? Está aqui, está na tela. Tá? Ok. Primeiro eu quero agradecer, não sei se é o nome dele, real, Jorge Luiz. É o Jorge Luiz. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todas as áreas do Estado, como o Estado ele se equilibrou, então a gente conseguiu fazer estudos através das secretarias, junto com a Casa Civil e sindicatos também, né? Sindicatos que inclusive foram bastante parceiros. Sim. Né? E a gente conseguiu alinhar. Por exemplo, a saúde teve aí o novo PCCR, o próprio Detran, né, teve o PCCR, Detran tem arrecadação própria, né? Nós tivemos outras áreas também, a segurança pública teve também a correção salarial, né? A gente não parou nada. E algumas áreas do Estado, como o DR também, está em estudo ainda. Então a gente tem aí ainda um período que pode ser aplicado, tem empresa trabalhando em cima disso, né? Então a gente tem que fazer com muita cautela. Eu não poderia parar aqueles que já estavam com todos os estudos contemplados, né, para poder fazer que todos tivessem ao mesmo tempo. Entendeu, Jorge? A gente tem que ser justo, né? Então, aqueles que já estavam com o estudo feito, tudo certinho, funcionando muito bem, e a gente viu que dentro do orçamento era possível, a gente fez. Então, são várias áreas, inúmeras áreas, né? Por exemplo, como eu falei aqui, a saúde aguardava 20 anos. 20 anos aguardando um realinhamento e um PCCR que honrasse as categorias, né? E é isso. Nesse ano agora, né, o estudo permanece. A gente tem um tempo aí curto para poder fazer. O Estado está trabalhando em cima, botando os pés aonde consegue chegar. E é bom que se diga, a gente não tem, uma característica humana, né, que é sempre o máximo. A gente tem que ter cuidado para poder fazer o que pode ser feito. Lembrando que a gente tem uma limitação também de gastos com o pessoal, né? Não é da forma que se quer. Então, tudo isso é calculado. Foi assim com a Polícia Civil, foi assim com a Polícia Militar, foi assim com a Politécnica, Corpo de Bombeiros, com a Saúde, com a Educação, com todos. Então, a gente está vendo aí a forma de fazer. Por exemplo, eu falei da educação agora. Sim. Agora, no final do ano, os nossos professores receberam uma espécie de 14º salário. Né? Cada professor, e não só professor, a gente estendeu para todos os trabalhadores em educação. Mas de onde é esse recurso? Recursos da educação. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, e respeitar os colegas, né, que foram contemplados, né, sem falar, eu não recebi e o outro recebeu. Vamos olhar para nós, né, vamos olhar para cada categoria com cuidado e respeitando os demais. Tá bom? Beleza. Vamos lá, mais perguntas na tela. Vamos lá, pergunta sobre o segundo ano da pandemia e educação. Põe na tela para nós, Evandro, por favor. Vamos lá. Mesmo durante o segundo ano da pandemia, a educação teve inúmeros avanços. Quais o senhor poderia compartilhar conosco? Olha, em todos os eventos que eu vou, todos, e quando eu converso com alguém, já falei isso com o próprio Carlos Caldeira aqui, né? Fora a entrevista, não hoje, mas em outros momentos. Sim. O que eu falo dos nossos profissionais da educação? Eu elogio o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro. Né? Os nossos profissionais da educação elevaram a educação do Estado para a 6ª melhor no país, empatado com os outros 2 estados, e para a melhor da região norte. E nós, o que fizemos? Quando eu vi lá atrás a pandemia, e eu já trabalhei na educação, né, e eu vi que nós temos professores e trabalhadores de todas as áreas que têm comorbidades. Então, o risco deles irem para as escolas e atenderem os alunos, que graças a Deus as crianças não têm sintomas graves, né, na sua maioria esmagadora aí em relação a essas doenças, né, então eu tinha preocupação das crianças levarem doenças para os professores e para os trabalhadores da educação. Então, o que eu fiz? Nós paramos a educação, entre aspas. Nós não paramos a educação. Os nossos trabalhadores em educação se reinventaram. Nós criamos estúdios, criamos um sistema, ampliamos um sistema muito bom que já funcionava no Estado, não foi criação minha, veio anterior, e
esse sistema foi ampliado, aperfeiçoado, foi transmitido a como utilizar aos professores e eles deram um show. Verdade. Eles deram um show. Repito, não me interessa se tem alguém que é oposição, que não é. Somos todos rondonienses, estamos trabalhando por um único objetivo, desenvolver nosso estado. E aí, a nossa educação só evoluiu. E aí, o que aconteceu também? Quando eu assumi o estado de Rondônia, isso eu falei também pro Caldeira. O Caldeira era testemunha de um monte de coisa, né, Caldeira? Sim. Eu falei assim, Caldeira, meu amigo, tem salas de aula, escolas inteiras de container, Sim, verdade. de latão, sabe? E eu entrei nessas escolas, em salas de aula, eu não lembro qual foi a cidade, eu entrei em 3 cidades, mas uma delas estava muito quente, acho que foi em Jaru, acredito. Estava eu, o professor Suame, e a diretora e a vice-diretora da escola, e a secretária, parece, coordenadora. Não, a coordenadora regional. A gente não aguentou ficar dentro da sala de aula. Agora imagina uma sala com 30 alunos, o professor, uma sala de lata, de repente acabou a energia. Meu Deus. Ninguém suporta. É. Né? Então, desde o início eu mandei cancelar. Lá em Estrela Azul, né? Eu contei isso hoje, né? Numa outra entrevista, eu estou falando aqui de novo. Lá em Estrela Azul, que é um distrito de Machadinho, a gente viu uma escola toda de lata. A gente construiu uma escola nova, 4.300.000 reais mais ou menos, né? E eu vi o garotinho, Felipe, lembrei o nome dele hoje, ele falava para mim o tempo todo, que belezura essa aqui, governador. Eu estou feliz com esse lugar aqui, governador. Aqui tem tudo que eu sempre sonhei. Isso arrepia a gente. Governador, tem um cara dessa história aí, que de vez em quando ele me fala uma dessas daí. Pois é, eu fico emocionado, sabe? Então, a gente tem escolas novas, nós temos ainda escolas com problemas? Claro que sim, são centenas de escolas, mas a maioria das escolas já sendo resolvidas. Nós temos uma escola que caiu, deu um vento, caiu o telhado inteiro da escola, mas por que caiu? Isso foi em 2020. Graças a Deus não tinha aula presencial, mas teria ocorrido acidente grave ali. Nossa. Né? Então Deus é tão maravilhoso que até mesmo numa situação difícil, Ele protegeu a vida de crianças que estariam, professores que estariam dentro dessa escola. Então eu falei, Suame, vamos construir logo, vamos aproveitar, pegar a equipe de engenharia, vamos fazer vistoria em todas as escolas, ver onde é que tem problema para a gente fazer logo as correções. Então vamos aproveitar esse momento de pandemia, falei para ele, para a gente corrigir o máximo que fez. O Suame é um cara fantástico. Sim. De Eu imediato, entrevistei algumas vezes também. De imediato, ele, sim senhor, ele foi meu chefe já. Ah, foi mesmo? Ele foi meu chefe. Aí eu falei assim, você puxava a minha orelha, agora puxa a tua, rapaz. Verdade. Então, eu falei pro Suame, vamos corrigir ele. Sim senhor, de imediato foi atrás, correu atrás junto com a equipe da Seduc lá, que é muito boa, né? Amigos meus, inclusive, os professores. Né? E quero lembrar aqui de uma professora muito competente, a Dani Brasil, Daniele Brasil. Ela é professora da mediação tecnológica. Eu né? ouvi esse nome. Daniele Brasil. Pode trazer ela aqui para entrevistar. Ela é top. Eu acho que eu conheço. Ela é top. A Daniele depois vai estar, ela é chorona, ela vai estar vendo aqui essa entrevista chorando. Mas a Daniele Brasil é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma admiração tremenda. Trabalhou comigo no Colégio Tiradentes, né? E por isso que eu sei que ela é fantástica. Criou um projeto para levar os alunos do Colégio Tiradentes à época até o Forte Príncipe da Beira, virou eu história. sei quem é isso lembrou? mesmo, eu lembrei de fato. Né? É Ela é mesmo. uma grande pequena professora. É isso mesmo. Né? Uma mulher maravilhosa. Eu brinco com ela que ela é baixinha, né? Fala baixinho aqui. Aí ela olha pra mim com cara feia assim. Mas ela é muito amiga minha, uma pessoa que eu admiro. E ela está lá na Mediação Tecnológica fazendo um trabalho maravilhoso junto com toda a equipe. E graças a ela e toda a equipe, nós tivemos uma elevação também no nível da tecnologia aqui no nosso estado. Então a Dani Brasil é top. Beleza.